Olá, professor, olá, professora. Estamos aqui para comentar algumas questões da banca IBAN, que tem se apresentado aí como uma das grandes organizadoras, né, de concurso da área do magistério. Bem, para quem não me conhece, sou o professor Marcos Oliveira e esse canal aqui é dedicado a ensinar a língua portuguesa, principalmente para professores que vão fazer provas, concursos do magistério, né? Espero contar com vocês aqui na minha companhia e eu na companhia de vocês para a gente conseguir aí essa tão sonhada aprovação de todo professor, não é mesmo? Vamos lá, então vamos começar aqui com essa primeira questão. As duas primeiras questões são de interpretação de texto. Nós vamos ver que a interpretação de texto da banca IBAN, ela não é um bicho de sete cabeças, tá? Ela trabalha muito com paráfrases. As opções, né, apresentam muitas paráfrases do texto e muita informação que está na superfície textual. Ou seja, informações explícitas do texto. Vamos aproveitar aqui então, ó. As sociedades indígenas são movidas pela poesia dos mitos, palavras que encantam e dão direção, provocam com os acontecimentos dos primeiros tempos, quando somente ela, a palavra, existia. E foi por causa dela, de sua ação sobre o que não existia, que tudo passou a existir. Foi como um encantamento, um vento que passa ou o sopro sonoro de uma flauta. E pronto, tudo se fez. Assim é a palavra, que flui em todas as direções e sentidos e que influenciou e influencia todas as sociedades ao longo de sua história. Ela cria, enfeitiça, embriaga, gera monstros, faz heróis, remete-nos para nossa própria memória ancestral e dá sentido ao nosso estar no mundo. Mesmo vivendo numa época em que a tecnologia impera e coloca a palavra, aqui como sinônimo de verdade, em segundo plano, percebemos que há esperança, pois ela vivifica a poesia dos mistérios que nos emocionam e nos fazem buscar, dentro de nós mesmos, a certeza de que vale a pena colorir o mundo. Então esse texto aí foi escrito pelo Daniel Munduruku, escritor de origem indígena, falando sobre a importância dos mitos, né? A importância dos mitos para as culturas indígenas. O texto escrito por Daniel Munduruku apresenta a importância dos mitos para as sociedades indígenas. Segundo o autor, esses textos são caracterizados pelo uso. Então vamos lá. Onde é que nós vamos encontrar essa parte que fala dos mitos? Bem aqui no início do texto. Tá? Então ele fala: as sociedades indígenas são movidas pela poesia dos mitos. O que são os mitos? Palavras que encantam e dão direção, provocam e ecoam os acontecimentos dos primeiros tempos, quando somente ela, a palavra, existia. Ok? Então vamos lá. Os textos dos mitos são caracterizados pelo uso referencial da linguagem que dá sentido ao mundo de modo objetivo. A linguagem referencial, né, ela está concentrada no referente, no objeto, por exemplo. Ela fala de modo objetivo com o interlocutor. Quando ele diz as sociedades indígenas são movidas pela poesia dos mitos, que são palavras que encantam e dão direção, ele fala que já em poesia dos mitos, palavras que encantam, a gente já não tem aqui a predominância da função referencial da linguagem. Ok? Antes
de tudo isso, lá nos primeiros tempos, somente a palavra existia. Não existia, nesses primeiros tempos, um referente para a palavra se ligar. Então é por isso que essa opção aqui não é a resposta correta, tá? É caracterizado pelo uso da linguagem denotativa? Pode ser. Quando se fala em poesia, quando se fala em poesia dos mitos, palavras que encantam, pode ser referente à linguagem denotativa. Vamos ver o restante da opção. Pois a verdade precisa estar à frente da imaginação. Bom, no segundo parágrafo começa assim, né? E foi por causa dela, da palavra, e de sua ação sobre o que não existia, que tudo passou a existir. Então, olha só. A palavra aqui, para os mitos indígenas, ela não cria um mundo imaginário. Ela cria um mundo existencial. É a palavra quem cria o mundo, não a imaginação. O mundo existe por conta da palavra. Então, o problema dessa opção aqui está na imaginação. Ok? Descartemos essa também. São caracterizados pelo uso da imaginação, tendo como objetivo o incentivo ao desenvolvimento tecnológico. O texto fala de tecnologia aqui, ó, na conclusão, né? Mesmo vivendo numa época em que a tecnologia impera e coloca a palavra em segundo plano. Tem alguma relação disso aqui com a palavra para os mitos, com o desenvolvimento tecnológico? Também não. Cita a tecnologia, cita que a tecnologia coloca a palavra como sinônimo de verdade em um segundo plano, porém não diz que os textos dos mitos são caracterizados pelo uso da imaginação com o objetivo de incentivar o desenvolvimento tecnológico. Tá? Sobrou para nós o quê? Letra D. O uso poético da palavra que provoca encantamento e nos remete à memória ancestral. Então, aqui, ó, aquilo que eu falei da paráfrase é o que a gente encontra aqui. Veja só. Movido pela poesia dos mitos, palavras que encantam. Então, olha só. Os mitos são feitos com palavras poéticas. O uso poético da palavra. Poesia dos mitos, poesia das palavras. Essas palavras, esse uso poético das palavras, provoca encantamento. Aqui, ó, encantam. Vou marcar aqui. Poesia dos mitos, que são palavras que encantam. Então, trabalha com encantamento. Nos remete à memória ancestral, ecoa os acontecimentos dos primeiros tempos, quando somente a palavra existia. Esse primeiros tempos aqui é o que ele trata como memória ancestral. Como memória ancestral. Aquilo que eu falei, né? São paráfrases do que está sendo dito no texto. Né? Poesia dos mitos, que são palavras que encantam. Provoca o encantamento. O uso poético da palavra provoca encantamento. Nos remete à memória ancestral, que são aqui as memórias dos primeiros tempos. Então, gabarito dessa questão aqui, letra D, de docente. Ok? Seguimos para a próxima questão. O quarto parágrafo do texto de Daniel Munduruku expressa uma crítica à época em que vivemos, indicando, vamos lá, transcrever aqui o quarto parágrafo. Na prova, você teria que voltar lá no texto e contar primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Tá? Mesmo vivendo numa época em que tecnologia impera e coloca a palavra aqui como sinônimo de verdade em segundo plano. Então, olha só. Nós temos aqui um início de período que traz para a gente ideia de concessão.
de concessão. O que essa ideia de concessão informa para nós, leitores? Que o que vem na segunda oração, na oração depois dessa oração concessiva, é algo que vai ser contrário ao que está sendo dito. Então aqui, ó, a tecnologia coloca a palavra em segundo plano. Aqui termina a oração concessiva. Então aqui tem uma relação entre palavra e tecnologia que a gente pode dizer que é negativa, certo? E a palavra aqui é sinônimo de verdade. Palavra é igual a verdade. Percebemos que há esperança. Aqui está o cerne da questão. Percebemos que há esperança. Ou seja, mesmo nesses tempos em que a tecnologia faz isso, há esperança. Pois ela vivifica a poesia, ela é a palavra. Ela remete à palavra. Ela é a palavra. Vivifica a poesia dos mistérios que nos emocionam e nos fazem buscar, dentro de nós mesmos, a certeza de que vale a pena colorir o mundo. Então aqui tem uma dicotomia, né? Tecnologia coloca a verdade, a palavra em segundo plano, mas a esperança por conta de todas essas características aí da palavra, ok? Então vamos às opções. A tecnologia tem colocado a verdade em segundo plano? A gente entende aqui que palavra e verdade são sinônimos. Palavra e verdade são sinônimos nesse texto. Então, é possível que essa seja a opção correta. A tecnologia está acabando com a esperança na sociedade? Percebemos que há esperança. Não está. Não é isso? A tecnologia tem se desenvolvido pouco frente às necessidades contemporâneas. Fala de tecnologia, mas no quarto parágrafo não fala do quanto a tecnologia tem se desenvolvido para o atendimento às nossas necessidades. Tá? Até pode ter outra parte do texto, até pode isso estar na nossa memória, mas nós não podemos aqui, nesse caso, começar a fazer pensamento crítico e questionar o que está no texto. A gente tem que se concentrar nesse grupo aqui de palavras, períodos e orações e períodos que formam esse parágrafo. Tá certo? O desenvolvimento tecnológico é a única maneira de solucionar os mistérios da sociedade. Aqui não se fala em solucionar mistérios. Aqui fala que a palavra vivifica a poesia dos mistérios, não no sentido de resolvê-los, mas de fazer-nos emocionar, ok? Então, sobrou mesmo aquela opção que a gente já tinha achado no início, que é o gabarito, letra A. Tudo certo, gente? Então, ó, interpretação de texto, banca IBAN, tranquilinho, tá tudo ali, dificilmente vai aparecer alguma coisa diferente, é aquilo, na superfície textual, aquilo que a gente consegue perceber por meio das paráfrases que são apresentadas pelas opções. Tudo certo? Vamos para a próxima, e aqui já é uma questão de gramática. Já é uma questão de gramática. Vamos lá. O que nós temos aqui nessa opção? Deixa eu só ajeitar um negocinho aqui. O que nós temos aqui nessa opção? De súbito pareceu a dona de casa que a estranha criatura se esgueirava, né? Ia se esgueirando, portão adentro, sem tirar os olhos dela. No trecho acima, de súbito é uma locução adverbial. Já deu aqui a classe gramatical da expressão, que tem uma determinada circunstância. A alternativa em que a palavra sublinhada tem a mesma circunstância da expressão de súbito é a seguinte. Vamos lá. Qual é a circunstância
expressa pela locução adverbial de súbito. Para isso, a gente tem um macetinho para identificar qual é a circunstância. Se a palavra ou a expressão responde à pergunta quando, a circunstância é de lugar. Quando responde à pergunta onde, e de lugar não, pelo amor de Deus, né? Deixa eu apagar aqui. Quando responde à pergunta quando, é circunstância de tempo. Tempo. Quando responde à pergunta onde, é circunstância, aí sim, de lugar. Quando responde à pergunta como, aí é circunstância de modo, tá? As de modo podem ser substituídos por assim, né? Ele cantou muito bem. Ele cantou assim. Como ele cantou? Muito bem, tá? De lugar, pode ser que responda, pode ser que equivalha a advérbios de lugar. Aqui, ali, por exemplo. E de tempo, pode ser que equivalha a expressões, a advérbios de lugar, de tempo. Hoje, amanhã, etc. Tá? Então, olha só, vamos lá. Quando pareceu à dona de casa que a estranha criatura se esgueirava no portão adentro sem tirar os olhos dela. Quando? De súbito. Não faz sentido. Onde? De súbito. Não faz sentido. Como isso aconteceu? Como pareceu à dona? Assim. Como? De súbito. Subitamente pareceu à dona. Então, esse de súbito aqui tem circunstância, expressa a circunstância de modo, a forma como a ação verbal se desenrola. Ok? Vamos ver qual, né, uma resposta será correta, qual dessas opções mantém essa ideia de modo. Naquela manhã de sábado, ele tomava seu gin tônica no terraço. Ele tomava seu gin tônica. Quando? Naquela manhã de sábado. Naquele dia, ele tomava seu gin tônica. Deu certo. Então, naquela manhã de sábado, tem expressão de tempo. Tempo é a mesma coisa que modo? Negativo. Ou como é que as outras não cabem? Como ele tomava seu gin tônica no terraço? Naquela manhã de sábado. Onde ele tomava seu gin tônica no terraço? Naquela manhã de sábado. De lugar é no terraço. No terraço expressa a ideia de lugar. Mas não é o que está destacado e também não seria de modo, ok? Diariamente desfilavam diante do portão aquelas mulheres silenciosas e magras, lata d'água na cabeça. Quando desfilavam diante do portão aquelas mulheres silenciosas? Diariamente. Onde desfilavam diante do portão? Onde desfilavam aquelas mulheres? Diariamente? Não. Elas desfilavam diante do portão. Diante do portão seria lugar também. E diariamente é o quê? Todo dia. Diariamente é todo dia. Se é todo dia, diariamente traz noção de tempo. Aí você vai falar assim, ué, mas eu sempre aprendi que todo advérbio terminado em mente é advérbio de modo. Não é. Tá? Tá aqui um exemplo disso.
Ergue-se um pouco, apoiando-se no cotovelo, e viu com terror que ela se aproximava lentamente. Quando ela se aproximava lentamente, faz sentido? Não. Onde ela se aproximava lentamente? Como ela se aproximava lentamente? Como ela se aproximava? Assim. Como ela se aproximava? Desse jeito, desse modo, dessa forma. Então, lentamente indica circunstância de modo. Obviamente que a maioria dos advérbios terminados em mente trazem circunstância de modo, mas não são todos, não é uma verdade absoluta. E não teve dúvida, a gente não precisa nem analisar, não é advérbio de negação, e negação não é modo. Sobrou aqui gabarito, letra C de casa. Beleza? Vamos à próxima. O local pode ser utilizado por toda a comunidade acadêmica para estudos, aulas, conferências, reuniões. As vírgulas foram empregadas para. Nós temos aqui, ó, utilizado por toda a comunidade acadêmica para estudos, aulas, conferências e reuniões. Tudo isso pode ser feito nesse local, certo? Tudo isso são substantivos. Substantivos. Tudo isso são elementos de mesma função sintática, tá? Então aqui, e eles enumeram o que se pode fazer naquele determinado local. Então nós temos aqui que a função da vírgula, nesse caso, é enumerar itens. Não precisa nem de muita análise, né? Porque, ó, a vírgula pode apresentar apostos? Pode. Pode. Não é o que acontece aqui, mas a vírgula faz isso. A vírgula coordena orações? Coordena. Mas não é o que acontece aqui. A vírgula isola vocativos? Isola. Mas não é o que acontece aqui. Então, ó, observa. Tudo isso daqui são funções desempenhadas pela vírgula. Tudo isso daqui são funções desempenhadas pela vírgula. Mas nesse caso específico, a vírgula está enumerando itens. Ok? Quando, se fosse assim, né? Por toda a comunidade acadêmica para estudar, ter aulas, realizar conferências, aí nós teríamos uma coordenação de orações, porque nós teríamos aqui verbos. Não é o caso aqui. Aqui são itens, substantivos e gabarito letra D. Ok? Vamos para a nossa última questão de hoje. O período ela é a palavra, né? Não estava no trecho da prova, mas eu coloquei aqui só para contextualizar para nós a quem se refere o pronome ela. A quem se refere o pronome ela nesse trecho. Ela, a palavra, cria, enfeitiça, embriaga, gera monstros, faz heróis, remete-nos para nossa própria memória ancestral e dá sentido ao nosso estar no mundo. É principalmente estruturado por. Então nós temos aqui, ó, a palavra cria, enfeitiça, embriaga, gera monstros,
faz heróis, remete-nos para a nossa própria memória ancestral e dá sentido ao nosso estar no mundo. O que nós temos aqui, gente? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orações. Não há, à exceção desse E aqui, nenhum outro conectivo, né? O para é preposição, mas estamos falando de conjunções. Não há outra conjunção além desse E aqui. E esse E é a nossa típica conjunção coordenativa aditiva. Se ela é uma conjunção coordenativa, são orações coordenadas que estão aqui nessa questão, correto? Então, ó, cria a vírgula aqui coordenando orações, assim como no suposto exemplo que eu trouxe na questão anterior. Não é? Então, olha só, predominantemente, esse período é constituído com orações subordinadas adjetivas. Perdão. Onde está o que pronome relativo ou outros pronomes relativos? Onde está esse carinha aqui? Ele não está. Orações coordenadas que apresentam as funções da palavra. A palavra cria, enfeitiça. É uma função? Talvez a escolha da palavra função não fosse aqui a mais adequada. Mas nós temos aqui orações coordenadas na opção. E a gente pode já dar um tiquezinho aqui, porque essa pode ser a nossa resposta. Orações subordinadas substantivas que nomeiam as funções das palavras. Tem conjunção integrante aqui? Ligando as orações? Não temos. Orações subordinadas adverbiais que apresentam causa e consequências do uso das palavras. Bom, até pode ter aqui, a gente até pode entender aqui que o fato dela nos remeter para a nossa própria memória ancestral e o fato dela dar sentido ao nosso estar no mundo são consequências de seus usos. Porém, é uma consequência que não está dada por uma oração subordinada adverbial. Não é. Sobrou o que aqui? A nossa única opção com oração coordenada, porque as orações estão apresentando as funções da palavra. Por isso que eu coloquei que esse ela aqui se refere à palavra, para a gente conseguir entender direitinho ali o contexto. Então, o nosso gabarito aqui, ó, letra B. Ok? Então, ó, deu para ver que as provas da banca IBAN não são tão difíceis assim, elas exigem atenção, elas exigem que você preste atenção em paráfrases e que você tem macetes ali, né, para conseguir matar uma ou outra questão. Dá um like aí, se inscreve no canal, compartilha com aquele camarada, com aquela colega que também vão prestar concursos para a área de educação, para a área do magistério. Fortalece o canal, que eu estou aqui ainda num canal de guerrilha, né? Eu não tenho mesa digitalizadora, eu não tenho uma mega câmera com a imagem de cinema, como vocês podem ver aí. Eu estou aqui pequenininho, mas aí disfarça um pouco. Ó. Eu tenho só um mouse aqui em formato de caneta para eu poder escrever. Se o canal crescer, eu invisto mais e a gente vai ter aí aquela mesa digitalizadora, aquela câmera bonita, aquela câmera maneira e vamos crescer aí, ajudar professores e professoras a conseguirem a sua matrícula pública, porque ó, quem tem sabe, é muito bom. Falou? Professor Marcos Oliveira ficando por aqui. Aquele abraço a todos e a todas. Falou, até a próxima.